Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos encontramos aqui para o nosso quadro Evangelho com Ciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinos de Jesus. Para a primeira reflexão do dia de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz possa guiar, orientar as nossas decisões e os nossos caminhos, para sermos mais assertivos e conseguirmos no amor e no bem colocar os Teus ensinamentos em prática. Que assim seja. Muito bem. Para a reflexão de hoje do Evangelho, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. Ora e segue. Não lides do cotidiano, é imperioso recordar que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência de aprendizado e o obstáculo por lição. E portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre um fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que não te faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio da tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros e apenas surge quem te proponha de sabores e experimentos amargos. Não te aflijas nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem te desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a servir sem reclamar. Assumistes atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sobreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor que te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido do momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em forma de fantasias e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Que assim seja. Texto bonito, né? Esse texto vem nos fazer refletir sobre como seguir mediante os desafios da vida. Sempre nas palestras, nos diálogos, eu costumo questionar. Alguém que não tem problemas no dia de hoje, nos tempos atuais? Eu nunca recebi uma resposta de alguém que levantasse a mão e se prontificasse a falar, não, minha vida está tudo certinho, eu não tenho nenhum problema. Por quê? Como o texto nos diz, a vida aqui na Terra, ela é um educandário, é um hospital-escola. Então nós estamos aqui para aprender e nos curar. Na prática, esse aprendizado poderia acontecer por amor, por nosso esforço de atitudes no bem, mas
nós ainda somos tão pequenos, né, de alma, ainda temos um caminho tão longo para crescer e evoluir, que nós não conseguimos agir por natureza sempre para o crescimento. E aí, Deus, que é Pai bondoso e nos quer ver lá na frente, crescendo e elevados, nos dá, por bondade, os desafios. Os problemas, as dores, as dificuldades, elas são ferramentas que a espiritualidade, que Deus utiliza para nos guiar no processo de melhoria, para sairmos do lugar, para fazermos esforço de nos melhorar, de aprender a enfrentar, de lidar melhor com as situações, de sermos pessoas melhores, mesmo passando por desafios. E aí é que vem o entendimento. Quando o Evangelho nos convida a orar e seguir, mesmo com todos os desentendimentos, dissabores, dificuldades, dores, necessidades, façamos a nossa parte, tenhamos a consciência tranquila de que estamos nos esforçando e fazendo o melhor. Isso não quer dizer que não vamos errar, porque todos erramos, mas sigamos em frente. E quando recebermos as pedradas alheias ou da vida, os desafios, orar, que é comunicar com o Pai pedindo ajuda e bênção, e seguir fazendo o que é certo e o que é bom. Não existe remédio melhor, na certeza de que Jesus vai nos guiar e nos orientar. E não é no nosso tempo, não é na hora que nós queremos, mas sim na hora que Ele sabe ser melhor. Vai vir alguma forma de seguir em frente e de melhorar. Orar e seguir trabalhando, fazendo o que é necessário. Que assim seja, né? E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos, psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é: não duvides de Jesus. A vida pode te surpreender com momentos difíceis, e a partir daí poderás alimentar a ideia de que tudo parece se afastar de ti, deixando-te em meio à solidão e ao desespero. Aquele ombro que mais te oferecia conforto nas horas de amargura desapareceu de tuas vistas. A palavra para te consolar não te alcança aos ouvidos. Um amigo, no momento em que mais precisava, parece ter te deixado só. Reerga-se, entretanto, e busca vencer esse mal de achares que estás desamparado. Acima de todos os apoios, Jesus estará contigo em todos os momentos de dificuldades, buscando te auxiliar a retomar os caminhos seguros. Não duvides disso. Gabriela. Esse texto completa de uma forma linda o nosso evangelho, né? Não duvides de Jesus. Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos, né? Até a consumação da terra. Ele estará conosco. Então, por mais que muitas vezes pareça que não estamos sendo ouvidos, as nossas rogativas não estão sendo atendidas, Ele está ao nosso lado, nos escutando e nos guiando através da espiritualidade, dos anjos, mentores de luz, mas Ele está conosco. A grande questão é que nós, na nossa infantilidade, na nossa pequenez, né, no nosso egoísmo e vaidade, nós achamos que Ele só está conosco se Ele responder dando o que nós estamos pedindo. Ah, não, se Jesus está comigo, eu preciso receber exatamente o que eu pedi na hora que eu quero, ou na hora que eu preciso, que você acha que precisa, né? Mas Deus sabe mais do que a gente. Então, muitas vezes, Jesus estar ao nosso lado fazendo o melhor por nós é exatamente não nos dar o que pedimos, porque Ele sabe que lá na frente, às vezes, o que nós estamos pedindo pode ser a nossa queda, a nossa ruína, se nós não sabemos e podemos fazer o melhor com aquilo. Então, reconhecer que o Mestre está ao nosso lado, fazer orações, rogar amparo e auxílio sempre, e nunca achar que porque o mundo nos desamparou, a espiritualidade também nos desampara, porque não é assim, a resposta está aqui. Jesus nunca sai do nosso lado. Ele está sempre nos guiando e orientando. E a palavra dele é clara. O Evangelho é os passos a serem seguidos. A vida a ser copiada é como Jesus viveu na Terra. Então, façamos esse esforço de entendimento e de melhoria,
seguindo ao Mestre, que nós vamos chegar lá. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Cura pela fé. Encontro com um capelão, aliado à leitura de textos bíblicos, pode produzir alterações nos linfócitos que se correlacionam com a atividade cerebral. Abre parênteses, estudo Healing, fecha parênteses. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título F1000 Research, que quer dizer pesquisa F1000, pelo primeiro autor, Andras Beres, e último autor, Imre Repa. Bem, o que esse artigo científico fez? De muito interessante, faz parte de um estudo maior, que chama Healing, que é cura, né, traduzindo do inglês. Ele avaliou quais seriam os efeitos de um capelão, digamos assim, de um sacerdote, uma pessoa amparada pela fé, de visitar doentes e levar a Bíblia e ler um texto e refletir sobre a Bíblia com aquele paciente. O que isso gera de mudança no sistema imunológico e nas respostas dos linfócitos, que são nossas células de defesa, nesses pacientes? E o que muda na função cerebral, ou seja, no cérebro do paciente que está passando por esse amparo e por esse auxílio? O que tem de alteração no corpo quando a gente ora? Quando pelo menos a gente recebe a visita de alguém que está orando e refletindo sobre o Evangelho conosco. O que eles acharam de mais interessante, de mais significativo, foram alterações da quantidade de linfócitos, que são as células de defesa, como se o corpo estivesse direcionando para aumentar as defesas do organismo, para tentar se curar, né? E, junto disso, tem uma alteração de uma área do cérebro que é responsável por reconhecer palavras e entendimento. Ou seja, o cérebro do nosso corpo é modulado pela oração para que a gente possa mais compreender e entender o que está acontecendo e o que nos está sendo dito. Então essas reflexões, elas fazem parte e são importantes. Como aqui, quem está acompanhando o vídeo e reflete sobre o que a gente está conversando, acaba tendo áreas do cérebro modificadas e pode ter alguns ganhos, né, benéficos para o corpo também. Bem, na prática, isso aqui quer dizer que existe um potencial de a cura ser não só espiritual, mas física, quando a gente faz reflexões sobre, né, o Evangelho com auxílio de alguém. E é claro, quem está refletindo a forma de explicar e de falar faz diferença, né? Então, é um estudo pequeno, eles propõem que ele deve ser aumentado, mas já traz esses indícios muito bacanas. A fé pode auxiliar na cura, né? Que assim seja. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, abençoe para que façamos o nosso melhor, levando a Tua luz, amor, aonde formos, que saibamos vencer a nós nas fraquezas que temos, que façamos, Senhor, de fato, um esforço de melhoria e crescimento para sermos melhor hoje do que ontem. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.